Sejam muito bem-vindos a mais um Zoicast. Nós estamos de volta no nosso Zoicast e no Zoicast de hoje a gente vai falar um pouco sobre andar por fé, se mover por fé. Como é o primeiro Zoicast da palavra do ano, a gente quer que você comece já se movendo, crendo naquilo que Deus vai fazer. Hoje, esse ano, a gente está com uma palavra crescimento extraordinário. E cremos que esse é o ano do nosso crescimento, do seu crescimento, e nós vamos nos mover através dessa palavra, crescimento extraordinário. E hoje eu vou deixar um texto bíblico para você meditar. Eu não vou ler o texto todo, porque ele é longo, mas você pode ler aí na sua casa, Josué, capítulo 2. Ele vai falar acerca de uma mulher, e diz assim: então Josué, filho de Nur, enviou secretamente a Sitim 2 espiões e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Glória a Deus. Vamos falar um pouco dessa mulher de fé, né? Uma mulher que, para a sociedade, não tinha como ela entrar na Bíblia, no rol da fé, ser reconhecida como uma mulher de fé. Isso mostra o quanto Deus ele pode transformar qualquer pessoa, transformar qualquer história. Quando nós nos disponibilizamos, quando nós nos rendemos ao Senhor, tenha certeza que Deus ele vai fazer muito, muito mais, além daquilo que você pede e daquilo que você imagina. Então, a gente vai ver aqui Raabe, uma mulher de fé. E a gente vai entender que a fé ela não pode ser baseada só no falar. Nós entendemos que é um princípio, né? A Bíblia vai dizer assim: crie, por isso eu falei, né? Porque quanto mais você fala, mais você vai enchendo o seu coração de esperança e você vai começar a se movimentar. Porém, a fé não pode ser baseada sem movimento, só em fala. Não, a fé ela precisa ser mostrada, ela precisa ser vivenciada, ela precisa ser executada verdadeiramente. E a gente vai ver aqui uma mulher que ela trouxe alguns segredos, algumas lições, não são segredos, são lições especiais para a gente se mover. Primeira coisa, essa mulher era uma mulher que ela não tinha condições de entrar nesse rol da fé, mas foi uma mulher que creu no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus que faz, no Deus que muda toda a história. E é esse Deus que eu quero apresentar a você nesse dia. E se você está aí desanimado, desanimada, deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa se levantar, se mover, fazer como Raabe fez. Não importa se hoje a sua realidade não condiz com o propósito de Deus. Você vem, se alinha com o propósito, começa a se mover e crer que Deus vai fazer. Porque Deus, ele salvou uma prostituta e mudou toda a história dela. Mas primeira coisa, ela quis, né? Ela queria. E tudo acontece quando a gente quer. Né? Existem pessoas que a gente vai dando conselhos, mas não querem mudança. A gente quer mudar essa pessoa, mas essa pessoa não quer. E a gente vai ver aqui a primeira coisa em Raabe, uma mulher que quis. Quando aqueles homens chegaram na sua casa, diz algumas histórias que havia uma pousada e era comum os homens irem ali, pessoas, né, para pernoitar. E aquela mulher, ela foi uma mulher que soube agarrar oportunidades. Talvez você diga assim: mas fulana que é sortudo, tem tantas oportunidades e não aproveita a oportunidade. Não tem a ver com isso. Raabe teve uma única oportunidade na sua vida de viver o que Deus poderia fazer, que não era para ela, entenda. Não era para ela, mas ela agarrou a oportunidade para viver uma história dentro do povo de Deus. Era uma história que era para Abraão, para Isaac, para Jacó, para José, e que tanto ela como as outras pessoas ouviram falar acerca disso. Porém, ela ouviu e ela foi muito sábia. Diante da oportunidade, talvez foi a única oportunidade grande da sua vida. Ela disse: o quê? Eu vou perder essa chance. Observa. Raabe se arriscou.
Porque algumas pessoas querem algumas coisas tão fáceis na vida, né? Tudo é muito fácil. Nada é fácil. Aqui vai mostrar claramente o risco que Raabe viveu. O risco. Que risco foi esse? O risco de ser morta, da sua família ser morta, da sua história acabar ali. Então, ela viveu o risco, mas ela disse assim, pode ser a minha oportunidade. Talvez o que está batendo na sua porta é um tanto arriscado, e eu não falo arriscado de coisas errôneas, não. Vai além daquilo que você imaginava. Talvez Deus vai trazer uma coisa muito fácil. Deus não age na nossa possibilidade. Deus age conforme Ele deseja. E Ele ama agir de uma forma que te faça você sair desse conformismo. Então, Raabe, quando o rei chega ali e começa a falar, ela poderia ser morta, a sua casa seria morta. Ela disse, não, eles vieram, mas já foram embora. E ela pega essa oportunidade, quando todo mundo vai embora atrás desses espias. A Bíblia diz que ela sobe onde tinha escondido eles. E lá ela diz, olha, deixa eu contar a minha história, né? Ela agarra a oportunidade. E ela faz desse momento uma oportunidade de livramento, de salvação. E eles, diante dessa proteção que ela deu a eles diz, pronto, a gente vai retribuir. Agora tem que ficar dentro da casa. Havia regras. E é tão interessante, né? Porque, muitas vezes, Deus diz que tem algo para fazer sobre nossas vidas, mas Ele diz que vai fazer, mas Ele diz os padrões, não é conforme os nossos padrões. Se você olhar, todos os homens que foram chamados, quando Deus chamou Moisés para construir o tabernáculo, Ele diz medida, largura, a tábua que ele quer, as lonas, as texturas, as pinturas. Então, era um projeto de Deus que era para ser realizado através do homem, mas tudo tem que ser conforme Deus. Então, o que aqueles homens disseram foi, mais uma vez, olha, a gente vai fazer aí, vai livrar a tua casa, vai te guardar. Agora, tem uma coisa, tem aqui uma regra, siga os direcionamentos de Deus. Primeira coisa, seja ousado, pegue as oportunidades e deixa eu te dizer, siga as instruções do Senhor. Então, a gente vê aqui que ela foi uma mulher muito ousada, sendo estrangeira, sendo totalmente fora daquela linhagem, mas ela obteve até o seu nome na Bíblia como uma mulher de fé. Talvez hoje você não seja uma Raabe, que você olha assim e diga assim, mas Raabe foi uma prostituta. Sim, se Deus abençoou uma prostituta, se Deus mudou a história de uma prostituta, Ele pode mudar a história de qualquer pessoa. Porque Deus, Ele não olha como o ser humano olha. Alguém viu uma prostituta e Deus viu uma mulher ousada, uma mulher de fé. Talvez você esteja olhando até para você de uma forma errônea. Mas nesse dia eu quero te convidar a olhar na perspectiva do Senhor. Deus, Ele fez grandes coisas através daquele ato de fé daquela mulher de esconder aqueles espias dentro da sua casa. E eu não sei, neste dia, o que você precisa romper em fé. O que você precisa se levantar e se mover. Talvez você já faz parte do nosso meio cristão, mas você está estagnado, você está prostrado, você está desanimado. Oh, meu querido, minha querida, acordem para viver o que Deus tem. Seja ousado e rompa para viver o que Deus tem sobre a sua vida. É engraçado que havia uma promessa muito linda, mas não cabia nela. Mas isso é que me chama tanta atenção, sabe por quê? Porque quantos dali não viveram a promessa? Nem a gente vê aquele povo caminhando no deserto e não viveram. Josué e Caleb viveu. Raabe viveu. Raabe era estrangeira. Mas por que ela viveu? Porque ela creu. E ela passou a crer num Deus que pode. Não importa o teu passado, importa o hoje. Se tu creres e mudares, Deus está pronto para fazer o extraordinário na sua vida. Então, neste dia, eu quero te convidar a agarrar as oportunidades. Qual é a oportunidade que Deus está dando sobre a sua vida? Né? Quantas vezes a gente joga fora as oportunidades e diz assim, eu não sou capaz. Ou isso aí é pequeno demais para mim. Talvez
Deus te queira entrando por uma porta pequena. E talvez você não reconheça que é Deus, porque você diz assim, para mim Deus tem que abrir uma porta grande. Menos, aceita a oportunidade. Pega essa oportunidade. Talvez seja esse um caminho para Deus olhar e dizer assim, já que você foi tão humilde em receber e entrar por essas portas, eu vou abrir novas portas. Então, agarre as oportunidades que Deus está lançando sobre a sua vida. Segundo, esse ano 2024, precisamos ser ousados para viver o ano do crescimento do Senhor, o ano extraordinário de Deus sobre a nossa vida. E creia num Deus que pode fazer todas as coisas. Sabe, algumas pessoas, diante de tantas oportunidades, né, têm lançado fora. Essa mulher, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 31, ela entra no rol da fé. E o que fez a vida dela ser mudada? Deus. Porque só Deus é que pode mudar o nosso destino. Só Deus é que pode pegar uma história até de vergonha, de abandono, de rejeição, pegar todas as nossas dores e transformar em uma história linda para a glória do seu nome. Então, neste dia, se essa palavra faz sentido para você, que você está dizendo assim, a paz, isso aí é para mim mesmo. Eu vou me levantar, eu vou agarrar a oportunidade que Deus está me dando. Eu preciso me ver na perspectiva do Senhor. Preciso me ver no olhar do Senhor. Então, se levanta neste dia. Já compartilha com um amigo. Se inscreve no nosso canal. Se você tem alguém que está passando por esse momento, está prostrado em uma cama, aproveita. E diz assim, olha aqui, Deus está falando, vai falar com você. Seja uma Raabe, ousada na fé. E aproveita as oportunidades que Deus colocar sobre a sua vida. Deus te abençoe.